Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Fontes, esse é o meu sinal. Eu estou com Karen, que é intérprete de Libras. Então, a gente vai começar a falar hoje sobre o material adaptado para os estudantes com dislexia. Antes da gente começar a conversar sobre as possibilidades pedagógicas do trabalho com esse perfil de estudante, é interessante lembrar que agora os estudantes com dislexia, com transtorno de aprendizagem, eles são público-alvo também, né, do atendimento educacional especializado. A gente tem a Lei 14.254/21, que é uma lei recente, né, que versa para a gente que esses estudantes eles precisam de um olhar integral no ambiente escolar, no contexto escolar. Então, se a gente tem, né, esse marco legal referenciando o nosso trabalho, a gente entende que o serviço disponibilizado pela educação especial inclui também os estudantes com transtornos de aprendizagem. Então, por isso que a gente vai conversar hoje especificamente sobre os estudantes com dislexia, né? Como que a gente vai fazer esse trabalho na sala de recursos, como que o professor vai desenvolver o trabalho na sala regular. E aí a gente trouxe algumas possibilidades de materiais que a gente vai fazer esse trabalho sistemático e regular. Então, é importante que a gente relembre um pouquinho esse conceito, né, de dislexia. A gente entenda também que as dislexias elas têm algumas especificidades, não existe só um tipo de dislexia. Né? E aí, quando a gente entende essa configuração, a gente percebe que a gente vai precisar estruturar diferentes estímulos e, consequentemente, a gente vai precisar elencar diferentes recursos. Então, é sobre isso que a gente vai conversar, né? Na intenção de que, a partir de agora, a gente entenda que o trabalho adaptado, adequado para o estudante com dislexia também faz parte desse trabalho do atendimento educacional especializado. Então, a dislexia, né, ela é um transtorno específico, é um transtorno neurobiológico, é um transtorno de aprendizagem, né, onde características muito específicas ficam evidentes. E a partir dessas características, necessidades que ficam tão evidentes, a gente precisa também reestruturar o nosso fazer pedagógico. Lembrando que sempre vai haver uma estratégia pedagógica para as diferentes necessidades dos estudantes. Né? Então, quando a gente fala das estratégias pedagógicas e quando a gente fala de diferentes recursos, aí eu queria abrir um parêntese e chamar a atenção para um detalhe que é muito importante. Quando a gente tem muitos recursos, quando a gente tem muitas possibilidades para desenvolver o nosso trabalho, né, diariamente, de forma regular, com estudante com deficiência ou com necessidade educativa especial, a gente pensa num fazer didático, num fazer pedagógico, né, que inclui dinâmicas diferentes. E aí eu queria chamar a atenção para algo chamado inversão didática. Não é? A gente está vendo aqui, ó, nessa mesa, que a gente tem diferentes recursos. E aí a gente precisa ter o cuidado e a coerência de utilizar esses recursos no contexto adequado. Né? Quando a gente faz de verdade uma escolha a partir do objetivo que a gente elencou no nosso plano de ação. Quando a gente usa o termo inversão didática, a gente está querendo dizer que esse recurso ele não está atendendo, ele não está inserido no contexto de aprendizagem. Então, vamos ver aí a definição, né, de inversão didática. Quando um recurso pedagógico idealizado para facilitar o processo de aprendizagem do estudante não está ligado a uma situação significativa. Então, a gente usa o recurso de forma aleatória, né, desatrelado da nossa intenção, do nosso propósito pedagógico. Então, por que eu estou chamando a atenção logo no comecinho, né, do nosso encontro, da nossa fala? Porque quando a gente tem uma variedade de materiais, a gente precisa de verdade pensar na nossa intenção. E não só na beleza do material, ou o que o material pode propiciar em termos de interação, ou o aluno está no contexto da sala de aula realizando uma atividade aleatória. Então, eu trouxe 2 exemplos de materiais que são bem coloridos, bem bonitos, né? São atrativos, a escala Kuzener e um gráficozinho para a gente trabalhar cores. Então, se a gente percebe nesses 2 materiais uma intenção pedagógica,
né, que está clara para a gente não vai fazer inversão didática, porque a gente vai utilizar a escala Kuzener para aprender sistema de numeração, dentre outros conhecimentos matemáticos que são importantes, e não entregar a escala Kuzener para o estudante apenas manipular. Se a gente faz isso, a gente está fazendo inversão didática. Então, eu quis abrir esse parêntese, né, para a gente ter esse cuidado ao elencar um recurso e, de verdade, utilizar o recurso com um propósito. Mas vamos voltar para a dislexia. Então, a gente tem dislexia auditiva, né? Ou disfonética. São dificuldades na diferenciação, na análise e na nomeação dos sons da fala. Quando a gente fala em apropriação do sistema de escrita alfabética, naturalmente, né, a gente sabe, mas vamos relembrar, a gente está falando de relação grafema-fonema. A gente está falando de apropriação da escrita a partir da representação da letra, né, e a relação com o som. E a gente faz pauta sonora. Então, é muito importante que a gente perceba essas características na dislexia auditiva, essa dificuldade de diferenciação. Então, a gente tem também problemas relacionados ao trabalho, à percepção, à nomeação de rimas, né? Que é outro aspecto importante quando a gente está no processo de apropriação de escrita, construindo as hipóteses, passando de uma hipótese para outra. E aqui a gente tem algumas atividades que são interessantes para a gente trabalhar com rimas, né? Aqui na nossa mesa. Veja, a gente tem aqui na frente, aqui na mesa a gente tem aqui na frente, ó, as palavras, as fichinhas, né? E a gente tem a letra que compõe o som inicial ou a letra inicial. Mas a gente também pode usar esse material para se apropriar do som final e da letra final. Quando a gente fala de som final e letra final, a gente está pensando na possibilidade de trabalhar com rimas. E aqui a gente tem mais outro material com vários elementos, várias figuras, várias gravuras, né? E a gente tem a palavra também, que aí a gente pode fazer, deixa eu mostrar aqui, a gente pode fazer, identificar a palavra, né? As palavras que rimam, né? E aí a gente vai sobrepondo. É uma outra atividade para que a gente desenvolva essa habilidade com rima, que é importante para o estudante que tem dislexia e que tem a dislexia disfonética, que a gente falou agora há pouco. Essa dificuldade de atrelar, de fazer relação grafema e fonema. Então, dificuldade de integração grafema e fonema, né? Isso que eu falei agora há pouco. Então, é importante que a gente faça esse trabalho sistemático. E nessa palavra a gente foca, obviamente, no som final, no som inicial, para criar o estudante, ele vá se adaptando a estabelecer essa relação. E tem um outro detalhe importante, quando a gente trabalha o início da palavra, o final da palavra, o estudante ele vai atribuindo um significado a essa palavra. E aí fica muito mais fácil da gente superar o realismo nominal, não é? Que a gente fala que é uma outra habilidade importante, é uma outra construção importante dentro da apropriação do sistema de escrita alfabética, né? Ele vai poder diferenciar o tamanho da palavra e o objeto ou elemento, o personagem, né? que é nomeado por essa palavra. Por exemplo, se você pergunta qual é a palavra maior, boi ou tapete? Então, naturalmente, ele vai ter uma tendência, se ele não superou o realismo nominal, a dizer que a palavra maior é boi, porque ele vai fazer a associação com o animal boi, né? Então, a gente precisa dar estímulo, dar oportunidade para que esse estudante supere esse realismo nominal, né? É uma outra característica importante, é um outro aspecto importante que a gente precisa trabalhar com o estudante com dislexia. E aí a gente tem a dislexia visual, né? Ou diseidética, como a gente chama. Então,
Há uma confusão entre letras e palavras, né? As letras e as palavras parecidas. Então, há uma possibilidade, há uma grande prevalência do estudante reverter as letras, trocar as letras. A gente tem com muita frequência a troca do B pelo D, né? E aí a gente vê uma escrita muitas vezes equivocada, com várias carências, com lacunas, com inversão de lugar e inversão de letras. Então, essa dislexia visual também precisa ser estimulada, e aí na tela vocês têm uma atividade interessante, que a gente tem as letras em posições diferentes, né, para que o estudante identifique, estabeleça essa relação do grafema. E também já pode trabalhar a questão do fonema também, interessante que faça as duas coisas juntas. A escrita inconstante, apresentando letras de tamanhos diferentes, omissões, rotações, inversões, né? Então, muito comum a gente perceber rasuras, né? Uma frequência muito grande da escrita que é apagada muitas vezes. Então, essa é uma evidência que a gente também precisa trabalhar, que a gente precisa fazer um estímulo para que haja a superação dessa característica. Delimitação de espaço, né? A gente precisa dar oportunidade para o estudante perceber que aquele espaço delimitado é o espaço onde ele vai fazer sua escrita. Então, a uniformidade no tamanho das letras. Então, além da gente possibilitar uma escrita sistemática e regular, a gente também pode apresentar para eles tipo uma lista de palavras, um glossário de palavras, para que ele perceba que as palavras são escritas, né, e que existe uma organização das letras, né, existe uma simetria no tamanho, no posicionamento, na distância entre uma letra e outra, e a gente vai estar estimulando, né, esse tipo de dificuldade, que é uma característica do estudante com dislexia. A gente tem a dislexia mista, né, ou viso-auditiva. E aí a gente está se referindo às combinações, né, de diferentes tipos de dislexia que alguns estudantes evidenciam. E aí a gente entende que o estímulo precisa ser muito mais ampliado, porque algumas crianças de verdade ficam com uma dificuldade muito grande, né, de passar por esse processo de apropriação do sistema de escrita alfabética e conseguir construir esse conhecimento, essa habilidade na escrita, percebendo a escrita como um sistema importante, notacional, que faz parte da nossa vida. Então, a gente precisa estimular esse tipo de atividade, de pauta sonora, de análise fonológica, de superação do realismo nominal. E aí, para vocês ficarem com gostinho, né, de quero mais, no nosso segundo encontro, a gente vai trazer algumas atividades sistematizadas, algumas sugestões de atividades, né? Só que a gente vai entender por que a gente faz aquela atividade e qual a relação que essa atividade tem com a evidência, com uma característica que o estudante com dislexia apresenta. Mais ou menos assim, vejam como foi que eu pensei para a gente esse segundo dia. Então, tem aí, ó, dificuldade de decodificação. Então, a gente vai perceber, a gente percebe, a gente identifica que o estudante com dislexia, ele tem uma dificuldade no processamento fonológico. Então, ele não reconhece, ou ele tem dificuldade de reconhecer e de identificar determinadas letras, né, que a gente falou até agora, não associa grafema com fonema, ele substitui, ele omite, ele inverte a leitura das palavras. Então, para essa evidência, para essa necessidade, né, a gente pode desenvolver, né, atividades assim, parecidas. É uma sugestão para que vocês possam criar as possibilidades de vocês para os estudantes que vocês trabalham. Então, a gente precisa isolar, acrescentar, excluir fonemas, né? Então, a exemplo dessas atividades que eu mostrei aqui no comecinho, a gente precisa comparar palavras, porque quando a gente faz análise comparativa, a gente está dando a oportunidade do estudante perceber diferenças e semelhanças. Então, quanto mais palavras a gente apresentar, quanto mais a gente possibilite, né, o contato com diferentes palavras, a gente vai estar fazendo com que ele consiga de verdade comparar, perceber, diferenciar e fazer suas construções autônomas, né? Que é o que a gente deseja. Então, no nosso segundo encontro, a gente vai falar justamente sobre isso, né? A gente vai falar dos aspectos evidenciados, né, do estudante que tem a necessidade de ter um olhar voltado para a sua característica dentro da dislexia, que pode ser as diferentes dislexias,
E aí a gente vai trazer algumas proposições, né, para que vocês possam pensar, reestruturar, criar outras possibilidades e fazer com que a gente relembre, né, essas estratégias que a gente precisa trazer para esses estudantes se desenvolverem de forma global. Então, a gente precisa ter esse olhar integral para os transtornos de aprendizagem e aí a gente vai tentar, ao longo dos nossos encontros, fazer essas reflexões, sendo propositivo, obviamente, para que a gente instrumentalize, né, e possa operacionalizar uma prática que faça sentido para os estudantes com dislexia. Então, espero que vocês tenham gostado desse primeiro dia, desse primeiro encontro. A gente volta, né, para falar mais um pouco, sendo propositivo em relação ao trabalho com o estudante com dislexia. Aguardo vocês. Tchau, tchau.